Pessoal, vamos para a segunda e derradeira parte desta semana, inclusive. Está falando sobre modalidade de licitação. Então, esta aula encerra a semana 4 aí de licitações, ok? Vamos ver. Vamos tentar responder com base só na situação aqui embaixo. Se a obra mencionada tivesse sido orçada no projeto básico em R$120 mil, poderiam ser escolhidas as seguintes modalidades de licitação. Concorrência, poderia? Poderia. Está falando sobre obra, perfeito? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Homologou, visando, reforma, tá vendo? Obras e serviços de engenharia. Então, poderia ser escolhida a modalidade de licitação concorrência? Poderia. Tomada de preço, poderia. E também convite. Convite está dentro de quanto? 330 mil agora. Então, está dentro ali também, então está correta a questão. Questão 119. Aplausos para o examinador. Então, às vezes tem que aplaudir. Quando tem que puxar a orelha dele, a gente puxa a orelha dele. Quando a gente vai aplaudir, a gente tem que aplaudir também. A escolha entre concorrência, tomada de preço e convite é determinada pelo valor estimado da contratação, existindo limites para obras e serviços de engenharia e para compra e serviços em cada uma das 3 modalidades. O que ele está me dizendo aqui? Que eu tenho convite, eu tenho tomada de preços, eu tenho concorrência, eu tenho serviços e obras de engenharia e eu tenho demais, compra de mais bens e serviços. Então ele vem dizendo aqui que eu tenho o que? Diferentes preços. Então eles são determinados em razão estimado em razão dos valores aí. Então existem limites para obras e serviços de engenharia e para os demais. Então vamos ver aqui rapidinho novamente. Então nós temos aqui primeiro, nós temos lá serviços e obras de engenharia até 330 mil, aqui está 3.300.000 e aqui acima desse valor. Aqui nós temos 176 mil, aqui 1.000, tá? Aqui também 1.000, aqui nós temos 1.430.000 e aqui nós temos acima. Então note que a depender do valor, a depender do objeto, a gente vai enquadrar uma ou outra modalidade. Então questão corretinha. Questão 139, também vamos bater palma para o examinador. Nas licitações internacionais, a modalidade de licitação deve ser, em regra geral, a concorrência. Por isso que aquela outra questão lá, nós colocamos questão palhaçada quando ele estava falando de modalidade de licitação aí nos casos de licitações internacionais, que ele falava que deve ser concorrência, lembra? Que eu questionei. Então aqui agora está falando certinho, ó, admitido a tomada de preço e o convite. Nas hipóteses excepcionais, elas são taxativas previstas no estatuto. A gente já viu várias vezes, vamos ver novamente. Licitações internacionais, quando for envolver aí tomada de preço ou convite, vamos observar então os limites, observar os limites dos valores, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando for tomada de preço, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional dos fornecedores, ou no caso dos convites, no convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país, eu utilizo então convite, observando logicamente os limites do artigo. Questão 145. Aqui em cima, em face do valor da obra, poderia ter sido utilizada a modalidade de convite. Foi utilizado então tomada de preço, ok? Então isso ali é o cerne da questão lá embaixo. A adoção da modalidade tomada de preços apresenta como opção válida para a administração. Se dava para fazer por convite, eu posso usar a tomada de preço
Em todos os casos eu posso usar a concorrência, então está correto o meu item. Questão 1. A concorrência, pregão, parcerias são, segundo a lei 8666, modalidades de licitação. Parcerias são modalidades? Não. Segundo a lei, então, são convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Questão 25. Determinado órgão público está em processo de mudança para novas instalações, o que justificou o início de processo licitatório para a contratação de empresa especializada em mudança. O servidor responsável pelo processo julgou ser a forma de listar mais adequada, nesse caso a combinação entre as modalidades de concorrência e tomada de preços. Por isso, foi decidido realizar um pregão para a combinação de ambas as modalidades. Eu posso combinar a modalidade? Resposta negativo. Nessa situação, é correto afirmar que o processo licitatório adotado foi adequado? Não foi adequado, é proibido isso. Questão 49. Bens imóveis da administração pública adquiridos por meio de procedimentos judiciais ou em dação em pagamento. Hipótese: poderão ser alienados por ato da autoridade competente mediante procedimento licitatório na modalidade de concorrência ou leilão. Correto? Correto, isso aqui está no artigo 19 aí da lei 8666. Lembrando que se for concorrência, a concorrência é só quando não for nesses dois casos específicos aqui. Nos demais casos serão sempre utilizado concorrência, perfeito? Agora, quando for imóveis derivados de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, poderá sim utilizar leilão. Questão 74. A concorrência pública, a tomada de preço, o concurso, o leilão são diferentes modalidades de licitações de administração pública. Estranho, né? Diferentes modalidades de licitação de administração pública. Perfeito, mas esse desenho está estranho aqui, mas está correto. Beleza? Quanto mais tarde, mais estranho fica as coisas também, né? Sem menos raciocínio. Para a contratação de compras governamentais e serviços que não sejam de engenharia, com o valor estimado de contrato de R$640 mil. O Estatuto das Licitações indica a modalidade de tomada de preços, mas é admitido em qualquer caso a concorrência. Então, ele está falando que não seja de engenharia, então nós estamos falando lá, temos os convite, tomada de preço e temos a concorrência. 176 mil, 1.430.000 e acima de 1.430.000. Então ele está falando aqui que o valor estimado no contrato foi de R$640 mil. Então ele está falando que vai ser admitido quem? Tomada de preço, está aqui dentro, 640 mil, perfeito. E eu posso utilizar concorrência? Sim, porque quando eu utilizar convite, tomada de preço, concorrência. Quando eu puder utilizar convite, eu posso utilizar tomada de preço. Mas nesse caso é só tomada de preço. Então, tomada de preço, eu posso utilizar concorrência? Resposta sim. Então, posso em qualquer caso a concorrência, a questão está correta e portanto. Questão 121. A questão 121 eu achei a mais difícil aí do bloco. Por que é mais difícil? Não porque ela seja mais difícil, mas é porque ela cai menos, certo? Agora você vendo pela primeira vez, você não vai mais ter problema, perfeito? Então vamos lá. Quando se tratar de licitação de órgão da administração municipal, órgão da administração municipal, os resumos devem ser publicados no Diário Oficial do município, onde será realizada a obra ou serviço. Primeiramente,
você tem que pensar o seguinte: diário oficial do município, tem município que nem tem diário oficial, perfeito? Então estados tem. Então o legislador fez o que? Olha só, os avisos contendo os resumos dos editais, das concorrências, tomadas de preços, concursos e leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência mínima, tal. E aqui é o que a gente precisa: diário oficial do Estado ou Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública municipal. Então, quando um órgão ou entidade da administração pública municipal realizar uma licitação, o edital vai ser publicado aonde? No Diário Oficial do Estado, não do município, ok? Então, esse é o detalhe dessa questão. E também, aonde mais? Em jornal de grande circulação. Aonde? No Estado e quando houver no município, perfeito? Então a questão aí ela estava errada, porque ele estava dizendo que quando se tratar de licitação de órgão da administração municipal, os resumos devem ser publicados no Diário Oficial do Estado. Então vamos corrigir o item aqui, perfeito? Questão 141, a última. Aqui, obra de 15 milhões. Vai falar uma historinha e vai falar que tem uma obra de 15 milhões. E aqui embaixo vai falar: ao elaborar o edital para a construção do presídio federal, o presidente da comissão deverá estabelecer necessariamente a modalidade de tomada de preço ou concorrência. Tomada de preço ele extrapolou, porque 15 milhões extrapola os 3 milhões e 300 mil reais. Então, somente concorrência. Então, o item está errado. E assim a gente acaba aí a última e derradeira bateria de questões da semana aí, beleza? Então, um abraço e vamos para a próxima semana. Vamos com tudo para cima do examinador.